Oi, eu sou a Thay, dona desse podcast em que a gente fala sobre filmes e não sobre frutas, e hoje eu vou falar do melhor filme de 2024, de acordo comigo mesma. O filme Ainda Estou Aqui, dirigido pelo incrível Walter Salles, protagonizado pela minha mãe, Fernanda Torres. E agora em um novo formato, né, que vocês estão me vendo. A não ser que vocês estejam me ouvindo no Spotify, então vocês não estão me vendo, vocês estão só me ouvindo, e aí não é formato novo. Enfim, Pomegranate, the podcast. uma das coisas que mais me impressiona no filme é que, por conta do contexto em que ele está inserido, né, que é o contexto da ditadura militar, eu acho que muitas pessoas esperariam que fosse um filme que mostrasse, né, a violência, a tortura e tudo isso. E o Walter Salles acha uma forma diferente de como ver, né? O Walter e o Marcelo, né, que escreveram o livro, acham formas diferentes de como ver o telespectador. Porque eles deixam muito claro no filme de que a tortura acontecia, de que a violência acontecia, mas como o filme não é sobre o Rubens, né, não é sobre a possível trajetória que ele teve depois que ele desapareceu, é sobre a Eunice e a família dele que ficaram sem ter notícias dessa pessoa, pega num lugar emocional muito diferente do que se esperaria de um filme, entre aspas, sobre a ditadura militar. E isso é de uma genialidade imensa, assim. Foi um filme que eu sou muito. Tenho uma grande dificuldade de chorar em filmes. Não choro por qualquer filme, por qualquer coisa. E assim, eu fui na estreia do filme aqui em Nova York, consegui conversar com o Walter Salles e assim, depois que o filme acabou, que eu fui falar com ele, apertar a mão dele, ele teve uma visão minha que eu até queria que ele não tivesse, porque eu realmente não conseguia parar de chorar. Porque, cara, você se coloca no lugar daquelas pessoas. Como é perder uma pessoa e não saber o que aconteceu com ela? Porque é diferente de um parente que estava doente, você perde aquela pessoa, você faz um velório para aquela pessoa, você se despede daquela pessoa, ou pelo menos do corpo dela. Eles não sabiam se iam ter notícias da morte do Rubens, se ele iria voltar ileso, o que tinha acontecido. Depois a Eunice descobre, mas os filhos ainda assim não entendem, ou então não sabem necessariamente o que aconteceu. E assim, não é a primeira história do Walter Salles que é contada dessa forma, de comover com o dia a dia. Ele não te comove com uma grande cena de choro ou uma grande cena de tortura, mas ele te comove com os filhos indo na sorveteria, que era o lugar que eles iam com o pai deles e o Rubens não tá lá. Ele te comove com as imagens muito bem filmadas da Eunice prendendo o choro, porque ela é mãe, ela tem que segurar as pontas pros filhos. Então, assim, vai pegando nesses pontos que emocionam muito mais do que se tivesse uma grande cena dramática, eu digo. E, assim, além de um sentimento de orgulho imenso que eu tenho sobre esse filme, porque isso é cinematografia brasileira, isso é cinema brasileiro, é uma história que precisava há muito tempo ser ouvida. E especialmente no contexto em que estamos hoje, porque, enfim. Uma coisa que quase nunca acontece e as pessoas acham que acontece bem mais do que acontece é filmar o filme em ordem cronológica. Eles filmaram Ainda Estão Aqui em ordem cronológica, e isso é muito raro, porque geralmente a gente faz uma logística de filmagem. Então, por exemplo, se a cena 5, 57 e 60 são nesse quarto, a gente grava logo todas as cenas que são nesse quarto. E aí depois a gente vai para as cenas que são lá fora. E assim vai. E o Walter falou que ele fez essa decisão de filmar de forma cronológica para ajudar no processo emocional dos atores. E isso faz toda a diferença, porque a Fernanda Torres falou que no dia que eles sequestram o Rubens, que o Rubens Paiva desaparece, foi o último dia que a Eunice viu o Rubens, mas também foi o último dia que a Fernanda viu o Celton no set. Então, depois disso, o Celton Mello não tava mais no set. Então, assim, tudo isso adiciona para aquela realidade que eles estão tentando representar com o filme. Outra coisa interessantíssima sobre o processo de gravação desse filme, que o Walter Salles quis fazer, foi levar todos os atores para casa onde o filme foi gravado, né, que é a casa mesmo, bem antes.
Então eles passavam tempo ali e o Walter ia escrevendo cenas de coisas que provavelmente teriam acontecido antes do filme começar, digamos assim, antes da história do filme começar. Então eles todos foram se enturmando e virando realmente uma família. E isso ajuda muito porque o que a gente vê como espectador é uma família. Não tem, essa pessoa não parece irmã dessa pessoa. A Fernanda não se porta muito como mãe. Não. É como se fosse uma família que a gente pegou e filmou aqui. Então, assim, só esses dois fatores já mostram o quão preparado o Walter estava para contar essa história. E ele falou que ele demorou um pouco, né, para contar essa história. E que, assim, ele conhecia a Ana Lúcia, crianças. A Ana Lúcia é a filha do meio, do Rubens e da Eunice. E ele meio que ele viveu naquela casa ali, ele entrou naquela casa, né? Ele sabe o sentimento que aquilo ali carrega. E a casa, ela é um personagem, né? Na história, no enredo do filme também. Porque quando o Rubens tá presente e a família tá inteira presente, a casa é cheia, a casa tem música, a casa tem comida, tem isso, tem aquilo. E aí o Rubens desaparece. E aí a casa começa a ficar vazia, quieta. As pessoas param de frequentar, não tem festa para os amigos, não tem música. Isso foi uma coisa que o Walter Salles falou muito, que durante o processo criativo das imagens do filme, né, a cor muda. Então, depois da cena em que a Eunice é levada para prestar depoimento, a cor muda, tudo fica mais frio, o tom do filme fica mais frio, gélido, né? Porque o Rubens não tá mais ali. Eles estão tentando lidar com o desaparecimento de alguém. E isso não é quente, não é alegre como era antes. Então é um filme que ele ataca todos os seus sentidos para te trazer uma experiência tão emocionante e tão real que não tem como, mesmo que você não goste desse tipo de filme, não tem como você não aplaudir e entender a beleza e a importância desse filme nos momentos de hoje. O filme foi filmado numa 35mm e o Walter falou que ele gosta muito de texturas e que ele gosta de fazer de uma forma muito natural, sabe? Ele não queria gravar o filme, digamos, numa Blackmagic e adicionar uma granulação, uma saturação. Ele queria que fosse feito dessa forma já. E é muito interessante porque ele dá para a filha mais velha uma câmera, que ele fala que foi uma decisão artística, né, na hora de incluir essa câmera, porque aí as imagens que ela captava também apareciam no filme. Então você tinha não só a filmagem de fora daqui, né, dos operadores de câmera e tudo mais, mas você tinha aquilo ali de uma forma muito mais interna, muito mais pessoal. Essa história, ela é contada de uma forma muito minimalista, e eu não digo minimalista de cenários e nada disso, mas eu digo de... uma das coisas que o Walter falou foi que ele sempre falava pra Fernanda, um pouco menos, porque ninguém ali precisava fazer muito pra fazer transparecer a emoção que precisava ser transmitida. E dá pra perceber isso. E nem precisa ser especialista em cinema ou nada do tipo pra perceber e entender. E ele tem essa abordagem tão natural que ele falou na estreia que ele sempre pedia pros atores falarem falas diferentes entre takes ou fazer movimentos diferentes pra preservar a autenticidade e a realidade daquela cena. E isso a gente não, gente, isso a gente não vê realmente. Isso é um grande esforço da parte criativa para atingir um resultado que é incrível, mas que a gente realmente não vê em gravações de filmes assim, sabe? E ele falou que cada cena ali tinha no máximo 4 takes, porque esse não é o tipo de filme, e nesse filme não tem os tipos de diálogo que a gente vai ficar repetindo, repetindo, repetindo. Porque não tem como fingir, reproduzir as mesmas reações entre takes, porque é tudo pra ser muito real. Inclusive, os atores pequenos nem eram atores, né? As criancinhas nem eram atores, os filhos mais novos, e as duas filhas mais velhas estavam fazendo seu primeiro filme. Então, assim, é realmente um cuidado e um interesse muito grande por parte da criação desse filme. A atuação da Fernanda Torres nesse filme foi uma coisa que me
surpreendeu muito, positivamente, claro, porque ela é muito conhecida pelos papéis na comédia. E eu amo a Fernanda Torres, né? Desde pequena, pela comédia dela. Eu assistia Tapas Vezes Escondida dos meus pais. Então, assim, é uma coisa muito diferente. E ver ela em um papel assim mostra o quão gigante ela é como atriz. E quanta dimensão que tem ali, quantas camadas tem dessa mulher que ela consegue fazer a Fátima, ela consegue dançar a Guinha Pocotó, mas ela também consegue prender o choro em um papel que não é um papel criado pra ela. Foi uma pessoa, entendeu? Foi uma pessoa real. Então, assim, os desafios eram muito maiores e ela lidou com todos eles de uma forma extremamente graciosa e profissional e perfeita. E assim, eu me considero uma pessoa muito crítica e até então nenhum filme me deixou pensando que não existissem pontos negativos. Porque eu acho normal em qualquer processo criativo existirem pontos positivos e negativos, mas esse não é o caso de Ainda Estou Aqui. É um filme que eu realmente não tenho nada a dizer. Nada de ruim a dizer. Nada de. Ah, eu mudaria isso. Eu não mudaria nada. Eu não mudaria um figurante, uma cor, uma roupa. Eu não mudaria nada nesse filme. Realmente. E o que mais me impressiona, não só por contar a história dessa forma belíssima que eu acabei de falar, mas a forma como eles incluíram tanta brasilidade. Porque é um filme que tá tendo uma audiência internacional muito grande. E são pequenas coisas que colocam um pouco de cultura brasileira, não só as músicas, né? Óbvio. O fato de que eles recebem muitas pessoas na casa deles e dançam e tudo mais, com certeza. Mas, tipo, o menininho comendo Nescau e misto quente pro lanche. Isso é uma coisa muito brasileira. A Veroca, que é a filha mais velha, mandando uma carta de Londres e falando. É muito, muito estranho não ter praia no Natal, quando o mundo inteiro, né, tem essa visão de que o Natal e a neve e tudo mais. Então, são essas pequenas coisas que me fazem acreditar que não tinha melhor filme neste momento para representar o Brasil pro mundo do que Ainda Estou Aqui. E eu posso falar com toda a convicção que da lista de indicados a melhor filme no Oscar, não tem filme que merece mais em questão de roteiro, de atuação, de fotografia. Não tem um filme que a obra conjunta seja tão perfeito quanto Ainda Estou Aqui. E não é pra dizer que os filmes indicados são ruins, não. Alguns são, mas não todos. Mas é pra dizer que o Walter não acerta uma, acerta todas. Nenhum filme dele foi ruim, jamais. Mas esse tem um lugar especial no meu coração. E se você for assistir, vai ter um lugar especial no seu. Assistam, ainda estou aqui. Comprem, aluguem. Meio jeito de vocês. Pirataria tá aí, né? Mas eu não tô recomendando isso não, porque isso é crime. Mas é uma opção também. E é isso. Beijo. Tchau.